Eu tô aqui para te falar sobre uma maneira de, com menos esforço e em menos de 3 meses, atrair clientes. Mas eu não estou falando de atrair qualquer tipo de cliente. Eu estou falando de atrair o seu cliente ideal. E isso é possível com um método que eu e minhas alunas usamos, o método Portfólio Inteligente. Você vai ver como ele funciona. Eu chamo de portfólio inteligente por 4 principais motivos. O primeiro, ele te livra de trabalhos repetitivos e chatos. Sabe, tem uma coisa que me irrita, que é ficar respondendo sempre as mesmas perguntas. Você sabe como é? Todo cliente que chega no seu espaço, você tem que quebrar as mesmas objeções, você tem que responder os mesmos medos, falar sobre o que vai dar certo e o que não vai. Você fica cansado a cada cliente ter que explicar isso? Pois é, com o MPI você faz isso de uma forma prévia e você não só responde, você vai criar desejo na mente de quem vê. Criar desejo é a melhor forma de vender. Depois eu vou te explicar por quê. Segundo motivo é que ele alinha as clientes e vai te evitar estresse. Sabe, quando a gente atende aquela cliente maravilhosa e logo em seguida chega aquela cliente que te dá uma dor de cabeça gigante, o MPI, esse método, ele vai servir para acabar com isso. Porque você sabia que muitas vezes é a sua falta de comunicação e posicionamento que está atraindo esses clientes que são diferentes do que o que você gosta de receber. O terceiro motivo é que com esse método você vai ter um posicionamento só seu, um posicionamento único. Não tem nada que conecte mais com personalidade. E muitas profissionais estão escondidas por trás de um perfil que é igual a outros 1000 perfis por aí, que não mostram quem elas são de verdade. O quarto motivo é que você vai aprender uma comunicação extremamente eficiente. Essa comunicação correta é que atrai as melhores clientes para o seu espaço. E eu não estou falando de idade nem de fator financeiro, eu estou falando daquela cliente que te respeita e que te honra. Todas as postagens aqui no MPI, elas vão ter um propósito certo, tá? Que é de fazer com que o cliente que chega e entra em contato ali pelo seu Instagram, ele sinta necessidade, desejo de comprar unicamente com você. Ele vai confiar em você. A propósito, falando no Instagram, se você tem problema com criatividade, muitas vezes você não sabe o que postar, você está sem ideia, e você roda o Instagram para procurar vídeos para você fazer parecido e trazer para o cliente, eu tenho uma solução perfeita, né, que acabou com esse problema na minha vida. E eu dei o nome para essa solução de antologia de postagens. A antologia de postagens, ela é um guia, tá? Um guia mesmo avançado de ideias e modelos de postagem. E o melhor, cada modelo fica único. Você não vai copiar ninguém, você vai criar o seu conteúdo único e igual, tá? Então as suas ideias vão ser infinitas e o melhor de tudo, originais. Vai ter modelos de postagem de prova, de autoridade técnica, de quebra de objeção, de sensação, de idealização, etc. Tudo isso para quê? Para que o seu cliente tenha desejo de comprar unicamente com você. Você vai ser único na cabeça do seu cliente. Tem todos os tipos de postagem que você precisa ter. Ele é um guia fantástico. Nunca mais você vai precisar olhar o perfil de colegas da área para tentar ter ideia sobre o que postar e acabar copiando o conteúdo. E sendo bem sincera aqui com você, o acesso a esse método ele já vale só pela antologia de postagem. Mas é o seguinte, o MPI, este método, ele foi construído em cima de um trabalho do dia a dia. Esse método ele foi testado na prática, ou seja, um trabalho real. Eu não sei você, mas eu tenho tanta demanda aqui no meu negócio. Eu tenho que responder mensagem, eu tenho que falar com o cliente, organizar a agenda, tirar dúvidas, fazer os procedimentos, acompanhamento pós-venda. Eu não tenho tempo para desperdiçar lambendo rede social, buscando inspirações, tendências e criando conteúdo infinito. Eu tenho tempo para produzir um conteúdo que vai colocar dinheiro no meu negócio. E se você, assim como eu, trabalha mesmo de verdade, tem muita demanda, você sabe que não existe esse curso que vai te fazer ganhar milhares de reais de uma hora para outra, trabalhando só alguns minutinhos por dia,
copiando e colando estratégias ou scripts, como te prometem por aí, né? Gente, eu tô falando com adultos, com adultas. A gente sabe que isso não existe. O método Portfólio Inteligente, ele foi desenvolvido por uma profissional de verdade, que sou eu, que tem um espaço físico de verdade. Eu estou aqui, ó, na minha clínica, não sou um guru de internet. Eu vendo serviços de verdade por meio de uma conta real do Instagram. Eu faço atendimentos. E por isso, esse método ele é voltado para profissionais de verdade. Podem ser profissionais de micropigmentação, como eu sou. Os designers, né? Nail designer, lash designer, maquiadora, etc. Profissional da área da beleza consegue aplicar esse método. Que vendem ou que querem vender produtos ou serviços usando as redes sociais. E que querem atrair clientes. Só que de uma forma mais rápida, direta, usando as redes sociais, que a gente tem um raio maior de alcance do que antigamente, que a gente tinha que fechar os valores dos procedimentos e os clientes de acordo com o nosso ciclo, né? Com as pessoas ao nosso redor. E o melhor, ao mesmo tempo que você atrai os melhores clientes, esse método faz com que você afaste os clientes problemáticos. Então vamos lá, como eu falei, eu comecei aplicando em mim mesma esse método e funcionou muito bem. E isso foi no meio da pandemia, foi ali início de 2020. Primeiro eu consegui chegar em uma forma de atrair clientes com muito mais facilidade. Só que aí eu comecei a atrair muita gente, e com muita gente logo vem muita gente desalinhada com o que eu queria oferecer. E depois de acontecimento bem tenso, muito tenso aqui na clínica, eu cheguei a um mapeamento para atrair a cliente ideal e repelir o cliente desalinhado, aquele cliente problemático. E quando eu vi que estava funcionando bem, eu fiz questão de ensinar esse método para as minhas alunas, dos meus cursos presenciais. E logo eu expandi para as minhas mentoradas. Eu já tive mentoradas de todos os estilos, desde gente que já está há alguns anos na área, como gente mais nova e inexperiente, como a Bianca e a Débora, por exemplo. A Bianca, ela estava perdida em vários aspectos. Ela não entendia como usar o feed, como usar os stories, ela não sabia se comunicar com clientes. E, em resultado disso, ela nem tinha cliente. Só que hoje, a Bianca, ela sabe o que fazer no feed, nos stories. Ela é uma pessoa extremamente criativa, como ela mesma diz. E, gente, a Bianca era muito insegura. Então, para ela chegar a esse ponto, dela mesma falar que hoje ela é extremamente criativa, é porque a transformação foi séria mesmo. E isso é trabalho do método. E a antologia de postagens, que faz aquele guia inteiro do que você precisa postar. E o melhor da Bianca, hoje ela atrai clientes totalmente alinhadas com a comunicação dela. O faturamento da Bianca também já foi lá para cima, multiplicou em 6 vezes. E as clientes dela valorizam, estão fidelizadas. A Débora, que raramente atendia clientes de nanopigmentação, hoje, quando ela pergunta para essas clientes, elas respondem que vieram justamente por conta da confiança, eu amo essa palavra, a confiança que sentiram no perfil dela ali no Instagram. Eu gostei dos seus vídeos, isso se deve à antologia de postagens. Você me passou domínio da técnica e segurança. E a Débora hoje, ela recebe clientes toda semana. E o melhor, ela nem precisa ficar postando todo dia, que é exatamente o que o MPI te propõe. Reduzir o esforço com um feed inteligente que atrai clientes. Mas e aí? O que foi que a Débora e a Bianca fizeram para chegar nesse resultado? Existe um caminho que você tem que trilhar para atrair clientes alinhados, tá? E o MPI, ele trabalha, ele passa, aborda justamente esses 3 pilares, que são você, isso envolve o seu posicionamento, tá? O seu conhecimento, os clientes, atrair os certos e afastar os errados, e principalmente o processo de venda, porque para mim não faz sentido você criar uma centena de conteúdos sem gerar venda. Então, a gente foca na venda, tá? Você já jogou algum esporte coletivo? Se sim, você sabe que a nossa posição no campo ou na quadra, ou até mesmo no time,
tem a ver com os nossos pontos fortes. Então, do mesmo jeito que o seu posicionamento no jogo tem a ver com os seus pontos fortes, o seu posicionamento nas redes sociais, na sua empresa, também tem pontos fortes. E sem isso, sem você saber esses pontos fortes, você vai ficar perdida em campo e não vai jogar bem. Tá entendendo? Então, nós vamos começar identificando esses pontos fortes com uma ferramenta prática e eficiente chamada de tríade arquetípica. Em 10 minutinhos, a gente vai chegar a uma leitura bem reveladora dos seus pontos fortes. E aí, baseado nesses pontos fortes, a gente vai falar sobre suas cores, a sua comunicação, seu tom de voz, sua postura, etc. Trabalhar o seu posicionamento, trabalhar a sua imagem para passar a autoridade. Depois, a gente vai trabalhar o segundo pilar, que são os clientes. E olha, eu vou abrir um parêntese. Eu não quero que você atenda mais cliente problemático. Nunca mais na sua vida. Assim como eu não atendo mais. Teve uma vez que foi a gota d'água. Eu tive uma cliente que, deitada na minha maca, ela falou que tinha feito um procedimento estético que eu sabia que ia estragar o meu resultado. Ia estragar, não ia funcionar, ia me dar dor de cabeça. E aí ela, louca para fazer o procedimento, disse, não, Cássia, eu me responsabilizo. A dermato disse que não ia dar problema. Gente, mas eu sabia que ia dar. E aí eu errei, fiz o procedimento dela. Ela marcou o retoque, né? Ela faltou 2 vezes, o retoque já estava marcado, então passou bem do prazo. E quando ela podia ser atendida, eu não podia. Então ela ficou para uma data ainda mais à frente, tipo uns 4 meses depois do ideal. No dia marcado, essa mulher chegou totalmente fora de si. Ela falou que os fios que eu tinha feito tinha sumido. Gente, e não era verdade, porque eu gravei, eu documentei isso, eu tenho isso até hoje, graças a Deus. E falou que eu tinha colocado ela numa data à frente de propósito. Enfim, gente, foi tão estressante que aquilo ali foi uma virada de chave. Eu falei, nunca mais isso vai acontecer comigo. E já tem 2 anos, não faz tanto tempo, já tem 2 anos, e isso nunca mais chegou nem perto de acontecer, mas nem perto mesmo. Então, isso significa que o meu mapeamento deu certo. Nesse pilar de mapeamento de cliente, eu vou te mostrar que muitas vezes a culpa é sua de estar atraindo esse tipo de cliente. E lá você descobre também quem é o seu cliente ideal e como você vai atraí-lo. Só que tão importante como atrair o certo é você repelir o errado. Era isso que eu queria ter feito nessa dita Guxa. Eu queria ter repelido ela daqui. E por último, o método vai abordar como gerar emoção. É a base das suas postagens. Você sabia que o processo de venda, ele é um processo de conquista. Quantas mulheres já foram conquistadas com argumentos, né? Você talvez seja uma delas. Já imaginou? Você tá ali paquerando com um rapaz e aí ele tá te dando explicações técnicas sobre como e por que ele é melhor. Só que ele tá fazendo isso com uma tabela de Excel, te mostrando números. Loucura, né? Se algum cara fizer isso com você, você corre que na certa ele deve ser um psicopata. Então você não convence o cliente falando que a sua lâmina é a melhor, do esmalte caro que você usa, de quantos cursos você tem. Obviamente que tudo isso ajuda, mas não é isso que faz o teu cliente escolher. E os profissionais erram muito nisso. O processo de vendas é um processo de conquista. Então o foco vai ser no emocional, nos desejos, nas idealizações. E aqui você vai aprender literalmente a seduzir o seu melhor cliente. E eu vou te mostrar na prática como isso funciona. Você vai aplicar, rápido, aplicar. E falando em prática, por último, vai vir um bloco inteiro falando do feed, onde eu trago como é um portfólio inteligente e como é um portfólio ou um feed comum. Você vai ver uma diferença gritante entre eles. Eu trago também uma questão primordial, que é o objetivo das postagens. E é aqui que vem a antologia de postagens, que é um guia avançado de ideias e modelos de postagens. Como eu já te expliquei lá em cima. Na antologia, eu trago para você uma série de modelos de ideias avançadas, separadas por tipos e por objetivos. Mas, como tudo na vida tem um lado negativo. Esses tipos de postagens, eles vão poder ser combinados uns com os outros e vai resultar literalmente em uma infinidade de postagens. Esse é o lado ruim. Você vai ter tanta ideia de postagem que, se você não se controlar, você vai postar mais do que o que deveria. Então, esses são os 3 pilares que você precisa trabalhar para atrair os melhores clientes para o seu negócio, tá?
É imprescindível. O primeiro pilar é você, e esse é um dos. Os três são extremamente importantes. Mas você é a base, tá? Que você vai trabalhar os seus pontos fortes, os seus diferenciais, os seus clientes, ou seja, o seu público ideal e como se comunicar e encantá-lo, e o processo de venda, tá? Que é a parte da conquista, de como você vai conseguir levar o seu cliente até comprar de você. Quem quiser atrair cliente alinhado tem que entender e dominar esses três fundamentos obrigatoriamente. E a melhor forma de você fazer isso é entrando no método Portfólio Inteligente, onde você vai entender isso em 4 blocos. O MPI não é um curso, tá? Cheio de decoreba com conteúdo infinito. Ele é um método para você aplicar. O que ele vai ter aqui são orientações práticas. Basicamente, faça isso, não faça isso, corrija isso. Ele é assim porque eu sei que você não tem tempo para ficar estudando e testando coisas. Você precisa de uma transformação rápida em prática. Então, em praticamente todas as aulas vão ter aplicações e exercícios imediatos a serem feitos. Você só precisa aplicar. Você vai ter acesso imediato e as aulas já são gravadas, elas já estão lá para você. E você vai ter acesso por 1 ano a essas aulas. Qualquer dúvida que você tiver, é só você me perguntar na seção de comentários, que você será respondido o mais rápido possível. E como uma boa empresária deve ter uma visão de médio prazo e não só a visão imediata, em 3 meses, a contar da sua entrada, obviamente, se você seguir a nossa trilha minimamente, se você executar e aplicar o método, porque se você compra, entra no método, não aplica, você não vai ter resultado. Então, após esses 3 meses ou menos, você vai ter um perfil inteiramente novo e bem posicionado. E qual é o resultado disso? Você vai aumentar a sua percepção de valor. O teu cliente vai te ver como uma profissional mais cara, vai te respeitar muito mais. Então, se você deseja de verdade transformar o seu negócio, principalmente através dos clientes ideais e do seu posicionamento, se você quer se tornar uma referência em 3 meses ou menos, entra no MPI que eu te vejo lá dentro.